em teus braços e me traz consolação. Teu amor tem derramado em meu coração. O que posso oferecer-te pelo bem que fez a mim? Eu só posso dar-te agora a minha canção, para dar-te graças, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, derramaste tudo ali. Vida eterna tu nos deste ao morrer. Posso ter completo acesso ao teu trono celestial. Posso estar alegremente diante de ti, para dar-te graças, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Nós, seres humanos, almejamos sempre uma coisa que é muito importante para nós, e talvez seja a mais importante. É uma coisa chamada liberdade. O ser humano, ele não nasceu e não foi criado para ser escravo, ou ser mandado, algemado, viver em cativeiro. O ser humano não foi feito para isso. Tanto que todos nós almejamos a liberdade. Os adolescentes ficam doidos: eu quero ficar de maior, que eu quero ter liberdade, eu quero ser dono do meu nariz, né? O adolescente: eu quero ir para São Paulo, eu quero liberdade. Por quê? Porque os meus pais me controlam e eu quero liberdade. Sempre alguém quer liberdade. Aqueles que estão presos, literalmente algemados nas penitenciárias, sonham com liberdade. Eu estive 46 dias internado em um hospital e sendo bem tratado, mas eu sonhava com a liberdade, eu queria ir para casa. É tão gostoso. A liberdade é algo que o ser humano busca com toda a força. O ser humano, ele tem ojerize de prisão, de escravidão, porque Deus não nos criou para a escravidão. Mas acontece, amados, que aconteceu algo terrível com a vida do ser humano, lá no jardim do Éden. A Bíblia diz que o homem pecou, o homem caiu da graça. O Paulo diz: pois todos pecaram e tornaram-se distantes, tornaram-se alheios ao próprio Deus. E o pecado trouxe a escravidão do ser humano. Portanto, o homem quer liberdade porque o homem de fato é escravo de alguma coisa. O homem é escravo. Se não está na mente dele, de fato ele é escravo. E a Bíblia diz que Deus, ele providenciou um libertador. Ele providenciou alguém que nos desse de fato liberdade. Eu fui visitar uma certa vez um preso e eu falei para ele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas também eu falei para o soldado que estava perto de mim, mesmo ele estando livre, eu disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Jesus, de fato, ele é o libertador do ser humano. O homem precisa de liberdade. E a liberdade que o homem precisa é a liberdade do pecado. A Bíblia diz que, de fato, o pecado que aconteceu lá no jardim do Éden, com nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram e nós herdamos dele o pecado.
E esse pecado nos escravizou, nos algemou, nos deixou distante de Deus. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que Ele nos deu um libertador. E este libertador chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Ele morreu para de fato dar liberdade ao ser humano. Porque a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado escraviza o homem, como diz aqui o texto. E só Jesus pode libertar o homem. Primeiro, todo ser humano precisa de Cristo para ser livre. Por que todo ser humano? Porque todos pecaram. Todos estão destituídos, separados de Deus. Então, todo ser humano precisa de Cristo como o seu libertador. Ele pode ser presbiteriano, assembleano, ele pode, permita-me falar, pode ser católico, ele pode ser ateu, ele pode ser livre pensador, ele pode não ter religião, ele pode ser o que ele quiser. Mas o ser humano precisa de Cristo para ter de fato a liberdade. Sem Cristo, o homem está preso. Sem Cristo, o homem está algemado. Sem Cristo, o homem está fadado a morrer e pagar o preço da escravidão no fogo do inferno. Isso eu digo, amados, porque o texto mais conhecido da palavra de Deus é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho Jesus, para que todos que nele crer não pereça. E perecer aí é morrer eternamente. Porque todos nós vamos morrer, se Cristo não voltar. Eu quero ser arrebatado, mas pelo que eu estou vendo no ramo da carruagem, eu não vou ser arrebatado não agora. Mas vamos ver, né? Vai se cola. Permita. Mas todo ser humano, se não entregar a vida a Jesus, tem que pagar esse preço no inferno. O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho Jesus, para que todos que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tem outra questão. O ser humano, apesar de ele ser escravo, ele tem medo da escravidão. Ele, quando nós falamos de Cristo, e falamos para uma pessoa que você precisa de Cristo para ser livre, ele pensa que vai estar preso. Ele pensa que vai estar algemado. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, que Deus me converteu, que Deus me transformou, e eu tive a responsabilidade de ir até Ele, naturalmente, no outro dia tinha uns crentes lá na minha casa. Eu digo, agora foi que deu. Esses crentes aqui na minha casa, me vigiando. Aí no outro dia, crente de novo. E no outro dia, crente de novo. Então muitas pessoas não gostam e não querem, e às vezes ficam pensando, eu não quero ser cristão, entregar minha vida a Jesus, porque eu vou estar preso, eu vou estar algemado, eu vou estar assessorado, eu vou estar vigiado. Mentira do diabo. Sabe por quê? Porque Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Só Cristo pode de fato nos libertar e verdadeiramente sermos livres. Os irmãos que vão nos visitar é porque nós ganhamos uma família. Os irmãos que vão nos visitar é porque nós agora somos cuidados, somos neném. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos a Cristo, nós somos bebê. Nós tomamos leite. A Bíblia fala isso espiritualmente. Nós temos que ter cuidado. A mamãe sabe que quando o filho nasce, de 2 em 2 horas tem que dar mama, né? Tem que dar leite, porque se não der leite, o menino vai ficar desnutrido. Então a mesma coisa é quando uma pessoa se converte, entrega a vida a Jesus. Então ele é assessorado, ele é cuidado pelos seus irmãos mais velhos. Mas Satanás tem enganado a muitos. Esse negócio de ser crente não é para agora não. Quando ficar velho, quando ficar não sei o quê. Mas quando na verdade, se Cristo tocou no seu coração, se Cristo falou com você, não deixe para amanhã. Viva a Cristo. Deus abençoe. Viva a Cristo. Entregue o seu caminho ao Senhor.
seja livre. Então todo homem é preso. E só a liberdade é através de Jesus. E se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Por quê? Porque quando nós não conhecemos a Cristo, nós somos escravos do pecado. Nós não temos o direito de dizer não ao pecado. Nós não temos força contra o pecado. Nós não temos força para dizer não ao pecado. Somente com Jesus Cristo é que nós temos o poder de dizer sim ou não para o pecado. Por que dizer sim ou não para o pecado? Porque de fato Cristo nos libertou. Somos livres do pecado, da escravidão do pecado. O pecado já não tem poder mais sobre a vida dos cristãos. O pecado já não algema mais os cristãos. O pecado já não mais escraviza os cristãos. Porque de fato Cristo nos libertou. Amados, Cristo, com a obra que Ele fez na cruz do Calvário, quando Ele estava morrendo lá, que Ele pagou todos os nossos pecados, que o seu sangue foi derramado na cruz, Ele disse, Pai, está pago, Pai, está consumado. Ele pagou, Ele nos substituiu, Ele derramou o seu sangue por nossa causa, Ele morreu por nossa causa, voluntariamente. Ele foi porque Ele quis ir. Ele foi porque Ele nos amou. Ele diz no livro de João, capítulo 10, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e elas me seguem, jamais elas ouvirão a voz do estranho. Quando Cristo nos liberta, nós não temos mais como ouvir e seguir a voz do estranho. Nós vamos seguir a voz de Cristo, porque a voz de Cristo é suave, a voz de Cristo é doce, a voz de Cristo nos traz alegria, a voz de Cristo nos traz paz, a voz de Cristo nos traz um conforto espiritual sem par. Por isso que eu já estou há 25 anos aos pés da cruz. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar a minha vida a Jesus Cristo como meu Senhor e meu libertador. Naquela noite de sábado, de maio, no Jardim Velho em Estância, eu saí como uma criança. Algo tinha acontecido no mundo espiritual. Saí feliz da vida e cheguei na casa da minha tia e disse, eu agora sou crente. Eu agora sou crente. E comecei a dizer a todo mundo, né? O cabra gosta de falar, eu agora sou crente, livre. O pecado jamais me dominou. O crente tem o poder de dizer sim ou não para o pecado, porque Cristo de fato nos libertou. Ele fez uma obra gloriosa no mundo espiritual e nós recebemos esta vitória. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Fomos livres, irmãos amados, da escravidão do pecado. Por isso que quando entregamos a vida a Jesus, o crente é transformado. Ele já não sente prazer mais nas coisas que desagradam a Deus. Já não sente prazer mais nas coisas que irritam o Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele conheceu a verdade. Por quê? Porque agora ele tem uma comunhão com a verdade. Conhecer é comunhão. Às vezes a pessoa é muito religiosa. E aí nós sabemos disso, que vivemos no mundo do cristianismo. Não fulano, ciclano. Ou essa pessoa, aconteceu isso. Ela precisa conhecer. Ah, mas ela já é religiosa. Não, esse conhecer é andar com. Esse conhecer é ter comunhão com Jesus. Esse conhecer, quando nós conhecemos esse Cristo, nós passamos a ter comunhão com Ele, andar com Ele. A nossa alegria é com Ele. Nos satisfaz Cristo em toda a nossa vida. E é o melhor projeto para nós, conhecermos Jesus. E se nós o conhecermos, de fato seremos livres. Livre da escravidão do pecado. Ainda o pecado nos vai assediar, mas nós temos o poder de dizer não, eu sou de Cristo, eu tenho amizade com Cristo, eu tenho amizade com o meu Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, eu amo o Senhor. E é maravilhoso. É maravilhoso, amado Deus. Tanto como o pastor falou, o que faz a chama no coração dele arder de pregar, porque eu sei, de fato, como foi difícil para nós, a luta, a labuta, e nos causou, assim, às vezes, ficamos meio apreensivos como seria, mas o amor por Cristo
E este amor por Cristo nos faz nós amarmos as pessoas de forma que saímos dos nossos lares longínquos para estarmos aqui falando deste amor. Então, queridos irmãos e amigos, se você conhecer de fato a verdade há de libertar você. E se essa liberdade, essa verdade libertar você, se Cristo vos libertar verdadeiramente, você será um homem livre. Você pode dizer: eu estou livre das algemas de Satanás. Eu estou livre das algemas do pecado, da escravidão do pecado. Eu vou viver para Deus. Esse é o prêmio aqui na terra que Deus nos dá. E eu vou dizer uma coisa: nós não estamos aqui, nenhum de nós, estamos aqui fazendo um favor a Deus. Pelo contrário, é Deus que nos fez um favor imerecido. Cristo foi dado como libertador, mesmo quando nós não merecíamos. Essa liberdade que nós conseguimos em Cristo, que eu consegui, que você conseguiu, você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos essa liberdade. Deus, geralmente as pessoas levam sacrifício para os seus deuses, e ali cortam os seus corpos, acendem suas velas, arranham tem gente que sobe de joelho e sangrando, se batendo, sangue derramando, vai lá levar o sacrifício para o Deus. Amados, foi Deus que nos deu o presente, foi Deus que nos libertou, foi Deus que teve a iniciativa de nos chamar. Você não está aqui, eu não estou aqui, nós não estamos aqui por mero acaso, mas foi Deus que quis que isso acontecesse. Teve uma pessoa que perdeu um filhinho aqui na região, eu não sei quem foi a pessoa, mas eu ontem à noite, eu fiquei sabendo hoje que a criança, Deus o tomou, mesmo sem saber, eu disse: Deus. E eu fui viajando com as irmãs para o convento e falando sobre essa questão do sofrimento do ser humano. Mas uma coisa nós sabemos: Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle. Deus é o Senhor. Ele faz como agrada a Ele. Ele dá, Ele toma, Ele faz como Ele quer fazer. Mas de uma coisa o cristão sabe: que esse Deus é Deus de amor. Sabe que esse Deus tem toda a sabedoria. E esse mesmo Deus que toma, Ele nos conforta. É verdade. Ele nos faz olharmos para Ele. Porque Ele precisa de nós? Não. É nós que precisamos dele. Essa é a graça. Precisamos da liberdade. Somos presos, o ser humano é preso, algemado. Precisamos da liberdade. A liberdade só em Cristo. E se Ele liberta, verdadeiramente somos livres. E ainda, essa liberdade não vem segundo os nossos merecimentos. Cristo, quando me chamou há 25 anos atrás, não era porque eu era bonzinho. Não era porque eu era um rapaz de 20 anos, que não tinha pai, não tinha mãe, morava na casa de minha tia, era um sofredor. Não. Não tinha nada em mim que agradasse esse Deus. Nada. Nada. Nada em mim que pudesse dizer: eu vou libertar ele, porque ele é tão bonzinho. Oh, não foi assim não. É apesar dele ser tão mau, apesar dele ser pecador, todos nós, apesar de tudo, eu invisto na vida dele, eu o liberto, eu lhe dou a minha liberdade, e para a glória de Deus, para o louvor de Deus, essa liberdade que o cristão recebe, ele pode dizer: eu vou louvar a Deus, e louvo. Aí o pecado vem: eu não vou pecar, porque Cristo me libertou. Eu tenho o poder de dizer: não, eu não vou fazer isso. Alguém oferece algumas coisas erradas, eu não vou fazer isso, porque antes eu fazia, porque eu era preso, eu era algemado, mas Ele me libertou. E eu não posso fazer isso, não devo fazer isso, porque eu sinto amor por Ele. Eu sinto alegria por Ele e eu já não faço isso. Eis a liberdade que Cristo deu à sua igreja. E por isso essa igreja,
Essa igreja que marcha desde 2000 anos, ela é perseguida porque ela não se conforma com este mundo. E ela vive na contramão deste mundo, porque essa igreja foi livre pelo grande libertador que é Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe e que Deus nos faça sempre entender que se nós conhecemos essa verdade de fato, essa verdade nos libertará. E se de fato nós conhecemos esse Cristo, se nós tivemos acesso a Ele, Ele já nos libertou para a glória do seu nome. Em nome de Jesus.